Voa pensamento, voa pelo universo infinito, vê que bonito o sol brilhar no céu. E descobre a vida, enxergando Deus por toda parte. A vida é uma arte sem fim. Vida, bela estrada, rumo da verdade, claridade, amizade, Deus em cada ser a florescer. Momento sublime, luz que acompanha e que traz paz, o amor me faz sentir o Criador, o Criador, o Criador, o Criador, voa pensamento, voa pelo universo infinito, vê que bonito o sol brilhar no céu. E descobre a vida, enxergando Deus por toda parte. A vida é uma arte sem fim. Vida, bela estrada, rumo da verdade, claridade, amizade, Deus em cada ser a florescer. Momento sublime, luz que acompanha e que traz paz, o amor me faz sentir o Criador, o Criador, o Criador, o Criador, o Criador. Se você quer a felicidade, livre-se da vaidade, do orgulho e do rancor. A felicidade é possível, está nas coisas mais simples, na obra do Criador. Ela está na água fresca da fonte, no verde dos vales e montes, que o grande artista pintou. Ela está no sorriso da criança, ela é a esperança dos que trabalham no amor. A felicidade é possível, está nas coisas mais simples, na obra do Criador. Ela está no cantar dos passarinhos, no
feito de carinho, e na beleza da flor ela está te esperando no caminho. É só seguir direitinho tudo que o mestre ensinou. Ela está no cantar dos passarinhos, no lar feito de carinho, e na beleza da flor ela está te esperando no caminho. É só seguir direitinho tudo que o mestre ensinou. Vou te falar de justiça e de amor, de consolar os laços meus nas voltas que a vida dá. Não vão se perder, só vão esperar sob o véu do esquecimento que o Pai pousa sobre nós. Só nos faz lembrar o vento que muda tudo de lugar. Hoje sou eu a te ensinar, e amanhã tu vais me embalar. As mágoas ficam esquecidas no novo olhar, na nova vida. É a bênção da reencarnação. Somos todos da mesma família. Hoje sou pai, amanhã filha. É a bênção da reencarnação. Laia, 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 laia. Vou te falar de justiça e de amor, de consolar os laços meus nas voltas que a vida dá. Não vão se perder, só vão esperar sob o véu do esquecimento que o Pai pousa sobre nós. Só me faz lembrar o vento que muda tudo de lugar. Hoje sou eu a te ensinar, e amanhã tu vais me embalar. As mágoas ficam esquecidas no novo olhar, na nova vida. É a bênção da reencarnação. Somos todos da mesma família. Hoje sou pai, amanhã filha. É a bênção da reencarnação. Laia, 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 la, la, la. Boa
tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Boa tarde, Bruna. Boa tarde. Boa tarde. Sala bonita, cheia de gente bonita, sorrindo, feliz nesse dia de sol maravilhoso. Muito bom. Nós vamos começar a nossa palestra hoje com a leitura, deixa eu colocar aqui, reflete, né, do livro Deus Sempre. Vai ser lido pela nossa amiga da nossa casa, a Leila. Em seguida... Não, ela não teve. Oi, Leila, tá me ouvindo? Gigi está te ajudando, né? Tá, minha, é terrível, gente. Vocês vão ter que ter paciência. Nada. Então, você faz a leitura e a prece, em seguida eu apresento a palestrante, tá bom? Ela já está aí. Tudo bem. Vamos lá. Obrigada, Leila. Boa tarde a todos. É Boa um prazer tarde, estar Leila. aqui de volta com vocês, tá? Então, bom, reflete. Ante as provas difíceis, jamais te desesperes. A tempestade agora é o ar limpo depois. A pedra é pedra bruta, sem o buril que a fere. Silencia, trabalha e o melhor chegará. Se dispões de uma vela, pode banir a sombra. Não há mal que te alcance se confies em Deus. Então, Emmanuel, eu acredito, assim, essa reflexão veio assim numa hora assim boa, né? Uma hora que nós estamos assim temerosos. E essa página veio dizer assim: ante as provas difíceis, jamais te desesperes. E nós estamos assim ficando um pouco desesperados, né? Com acontecimentos. E Deus fala: a tempestade agora é o ar limpo depois. Então, que possamos pensar que tudo isso que é uma tempestade e que vai passar. Só temos que continuar confiando em Deus, que a gente sabe que essa tempestade vai passar, nós vamos ficar bem. Então, agora, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo, Senhor. Ai, Giovana, meu Deus do céu. Agradecendo, Senhor, por esse momento, Senhor, de paz. E que possamos, Senhor, com essa paz, levar até os nossos irmãos que estão, Senhor, sofrendo, que estão desesperados, que ainda, Senhor, tem a fé vacilada, Pai querido. Que Tu possas, Senhor, nesse momento, abrandar o coração desses irmãos. Que eles possam, Senhor, ter a certeza do Teu amor. Rogamos também, Senhor, por esses irmãos que estão à frente, pelos médicos, enfermeiros, que eles possam, Senhor, ter a sua fé fortalecida, que eles possam também, Senhor, receber a paz, a tranquilidade. Pedimos também pelos nossos governantes, para que eles possam ter sabedoria, Senhor, neste momento tão difícil. Que a Tua paz possa envolver o nosso planeta, Pai querido. E assim agradecidos estamos, que possamos também envolver a nossa companheira Rose em vibrações de paz e harmonia. Agradecidos estamos, Senhor. Graças a Deus.
Graças a Deus. Obrigada, Leila. Então, a gente hoje, com um sentimento de muita gratidão, está recebendo, né, nosso estudo, a Rose Figueiredo. Ela é da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, de Petrópolis, e o tema da palestra dela é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 21, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Então, eu vou passar a palavra para ela. Rose, você está me ouvindo? Está tudo bem? Estou ouvindo sim, Vamos lá. amiga. Seja É um bem-vinda. prazer estar com vocês todos aqui, nesse trabalho, esse trabalho belíssimo da divulgação do Evangelho, que vocês estão realizando nessa casa abençoada, essa casa que eu gosto muito. E esse tema, eu achei muito apropriado para o momento que nós estamos vivenciando, né? Não só para esse momento, para todos os momentos, mas para esse momento em especial. E quando eu vou trabalhar com o Evangelho, eu aprendi com um companheiro de há muitos anos, já desencarnado, Altivo Panfiro, que era presidente do Leon Denis, que ele dizia, quando você for falar do Evangelho, leia o Evangelho, reflita junto com ele. E é assim que eu gosto de fazer o estudo do Evangelho, que a gente vá lendo, vá comentando, para que a gente não se perca, que a gente fale exatamente o que está ali no Evangelho. Eu vou começar no item 21, no capítulo 5, o Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. E o item 21 trata da perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Então, nós vamos tratar aqui de duas situações. A perda da pessoa amada, seja ela quem for, um filho, um pai, uma mãe, um irmão. E as mortes prematuras, aqueles que desencarnam em idade baixa, que nós consideramos jovens demais para morrer. E o Evangelho começa assim: quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços, antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Nesse parágrafo, a gente vai destacar alguns pontos. O primeiro ponto é quando ele diz assim: quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos. Nós, quando falamos isso, esquecemos que somos espíritos. Nós estamos olhando para a personalidade. Arrebata os mais moços antes dos velhos. Como é que vamos saber quem é mais moço e quem é mais velho, se somos espíritos? De repente, aquele que a gente considera mais moço é um espírito muito mais velho do que aquele que aparentemente tem uma aparência já de idoso. Então, nós não sabemos quem é mais moço ou quem é mais velho, espiritualmente falando. Só falamos isso olhando para aquele corpo. Mas nós não temos ideia qual espírito é mais jovem. Tem filhos que são espíritos muito mais velhos do que alguns pais. Então, aqui é a primeira questão, é o nosso olhar pelo corpo. Nós estamos olhando para a personalidade.
Nós não estamos olhando para o espírito imortal. Depois ele diz assim: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte, tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe. Vamos destacar aqui 3 coisas. A primeira, revolta. Porque quando nós dizemos Deus não é justo, isso demonstra a nossa revolta contra a lei de Deus. Segundo, a não submissão à vontade do Pai. Vamos lembrar na oração do Pai Nosso que Jesus diz assim: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, quando eu digo Deus não é justo, sacrifica o mais forte e deixa o mais fraco, sacrifica o jovem e deixa o idoso, além da revolta, eu não estou reconhecendo a vontade do Pai. E a terceira, eu ignoro os fatos. Eu não conheço o porquê daquilo está acontecendo. Então, são 3 coisas que temos de destacar aqui: a revolta, a não submissão à vontade paterna e o total desconhecimento da vida espiritual, da vida do Espírito. O próprio Jesus, em se tratando da sua própria vida, no Evangelho, em Lucas, capítulo 22, versículos 39 a 42, ele diz assim: a agonia de Jesus no Getsemane. Tendo saído, foi segundo o seu costume para o Monte das Oliveiras. Seus discípulos o seguiram. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para não cairdes em tentação. Afastou-se deles à distância de um tiro de pedra. Posto de joelhos, orava, dizendo: Pai, se é do seu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça, contudo, a minha vontade, mas a tua. Ele aqui, ele não está tratando da vida de outro, ele estava falando da própria vida dele. E ele dizia que não se faça a minha vontade, e a sua. Ele sabia que o Pai é que tem o comando de tudo. O Pai está acima de todos os seres do universo, de todas as coisas do universo, desde os espíritos mais puros até a mais simples bactéria. É a vontade do Pai que prevalece. E nós temos que acreditar nisso. Temos que acreditar que o Pai não faz nada de errado, nem de forma precipitada. Então, eu não posso dizer para nada, Deus não é justo. Deus está me castigando. Deus errou ao levar para o mundo dos espíritos uma criança e deixar aqui um bandido, um homem velho, um fraco. Porque isso mostra a nossa ignorância perante as leis do Pai e a sua vontade. Continuando a leitura do Evangelho. Humanos, esse texto é de Samson, o espírito Samson, e ele se refere a nós, humanos. É nesse ponto que precisai elevar-vos acima da terra, a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser.
se prescrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atirarias para o último plano. Então, Samson nos chama a atenção, nos mostrando que o nosso entendimento das leis de Deus é muito pouco, muito pouco. E que nós não podemos nos comparar à lei do Pai às leis humanas. Que Deus não sabe o que está fazendo, que Ele faz as coisas por mero capricho. Vamos analisar a questão daquele espírito que desencarna. Isto aqui é uma escola, o planeta Terra é uma escola. E para a escola vêm os alunos que precisam aprender certas matérias. Terminado o seu período escolar, esse aluno não pode permanecer na escola. E é o pai que decide o momento que cada um de nós deve partir. Também naquele primeiro parágrafo se falava assim, que Deus, com aquela dor, despedaça o coração de uma mãe. No Livro dos Espíritos, questão 199, tem uma pergunta que é a seguinte: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Nós vemos, né, e na época que o Pentateuco foi escrito, o número de mortes de crianças era muito grande. Hoje ainda é, mas era muito mais. E os espíritos dizem assim: a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedente interrompida antes do momento que devera terminar. Ele já está falando aqui que quando, na maioria das vezes, uma criança vem a desencarnar, é porque é bem provável que aquela criança necessitava viver apenas mais aquele tempo de vida. Que, por algum motivo, na reencarnação anterior, tenha acontecido algo que não permitiu àquele espírito completar a sua tarefa. Então, ele reencarna apenas por um período curto que dê tempo a ele de fazer o que ficou incompleto. E, ao acabar de realizar aquela tarefa, ele recebe a liberdade, o direito de voltar para o nosso verdadeiro lar, que é o mundo espiritual. Então, não é Deus fazendo sofrer uma mãe, é Deus permitindo ao espírito que terminou a sua tarefa retornar para casa. Porque quando nós estamos completando um curso, quando aquele curso se conclui, nós não recebemos o diploma e vamos embora? Já pensou se fôssemos obrigados? Não, vocês vão voltar a fazer o curso porque alguns companheiros seus não conseguiram diploma e vocês vão ficar no curso enquanto aqueles que não conseguiram diploma consigam. Já pensou? Se 3, 4 ou 5 não tiverem concluído o curso, nós teremos que ficar matriculados no curso, passando por aquelas, acordando cedo, ir para a escola, ficando ali, esperando que todos concluam. Não, nós somos espíritos, somos individualidades. Terminada a tarefa, você se vai. E ele diz também outra coisa. Ele diz aqui: e sua morte também pode ser, não raro, provação ou expiação para os pais. Vamos dizer
que aqueles pais não tenham cumprido em outras reencarnações a sua missão da maternidade de forma adequada. Tenham sido pais que faliram, tenham sido pais que não deram atenção aos seus filhos. E agora, uma nova reencarnação, tenham que passar por essa dor, por esse aprendizado, para valorizar o amor dos filhos. Então, ele diz duas coisas. Pode ser que o espírito já tenha completado a sua estada aqui na Terra, e aí ele tem que voltar para casa. Ou então, pode ser uma provação ou uma expiação para aqueles pais que precisam, muitas vezes, aprender a valorizar o amor maternal, paternal. Então, os desígnios de Deus são muitos. E nós, por não entender, não podemos acusar Deus de injusto. Existem, no Espiritismo, existe na lei do Pai, fenômenos e fatos inexplicados, mas não inexplicáveis. Nós podemos dizer, esse fato é inexplicável, porque eu ainda não entendo o motivo. Mas eu não posso dizer que aquele fato é inexplicável, porque aí sim, Deus não teria todos os atributos que nós damos a Ele, de bondade infinita, justiça infinita, sabedoria infinita. Eu posso não entender ainda o porquê de um espírito retornar para casa muito jovem, deixando a família em sofrimento. Pode ser difícil para mim entender, mas eu não posso dizer que esse fato é inexplicável. Ele é inexplicado para mim, mas não é inexplicável, porque Deus tudo faz de forma justa e perfeita. Por isso eu não posso me revoltar contra Deus. Continuando aqui o Evangelho, nós vamos ter a seguinte: crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que, antes do tempo, embranqueçam os cabelos dos pais. Muitas vezes, um espírito reencarna numa família. Ele tem uma educação primorosa. Os pais dão a ele toda a educação, inclusive uma educação religiosa. Mas aquele espírito ainda é um espírito com muita dificuldade. Porque a gente esquece um detalhe. Tem um livro do Hermínio de Miranda que diz assim: nossos filhos são espíritos. E nós, os espíritos, apenas somos capazes de gerar corpos para que os espíritos que chegam habitem. Nós não geramos espíritos. Então, quando às vezes a gente diz, meu filho, ele não é meu filho, ele é filho de Deus. Nessa reencarnação eu vou recebê-lo como filho. Mas eu não gerei esse filho. Esse filho, esse espírito, ele tem uma história. Ele tem uma trajetória. Ele tem experiências vividas. Ele traz as suas dificuldades e as suas virtudes. E muitas vezes uma família recebe um espírito
para ajudá-lo no seu progresso, mas com muitas dificuldades. E muitas vezes, aquela educação que ele recebeu, todo aquele amor, ainda não permitiu a ele mudar totalmente a sua forma de ser. Ele fará, sim, se for bem educado, progressos. Mas a gente sabe que a natureza não dá salto. Cada um de nós tem um tempo. E, às vezes, esses espíritos começam, já desde muito jovem, a se comprometer de uma forma muito perigosa. E quando ele diz assim, às vezes o pai observa aquele espírito, percebe que se ele continuar aqui reencarnado, ele irá se comprometer ainda muito mais. E aí, pela sua misericórdia para conosco, muitas vezes ele antecipa o retorno desse filho à casa paterna. Então ele diz aqui, crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que, antes do tempo, embranqueçam os cabelos dos pais. Então, o pai retira esse filho. Ele terá novas oportunidades. Ele poderá, no plano espiritual, se fortalecer, aprender um pouco mais, para no futuro retornar numa nova reencarnação, talvez com aqueles mesmos pais. Isso demonstra a bondade do Pai para com todos nós. E nós, ao acontecer isso, não é vítima da fatalidade, a gente percebe, aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga, Deus decide e julga. Não convir que ele permaneça por mais tempo na Terra. Então, Deus analisa tudo isso e preserva aquele filho que se vai. E que assim se preserva de mais misérias, de mais seduções, que talvez lhe acarretassem mais perdas. E o pai vai, o retira. Julga, não convém mais que ele fique, que ele permaneça. Para nós, que ignoramos as leis divinas, nós consideramos isso uma horrenda desgraça. Nós não entendemos. Nós dizemos o quê? Prefiro meu filho num presídio, mas comigo. Prefiro meu filho num leito do hospital, sofrendo dores atrozes, mas comigo. Prefiro meu filho perdido nas ruas, mas comigo. Mas o amor do Pai é muito diferente do nosso amor. O nosso amor ainda é aquele amor egoísta. É aquele amor do apego. A gente conhece aquela história que fala da boa morte. Às vezes, o irmão está no hospital e, às vezes, é uma doença terminal, incurável, sofrendo muito, muito, muito. E a família está ali, né? Visitando ao lado, fazendo prece. Isso, energeticamente, mantém o espírito apegado
ao corpo. Os amigos espirituais querem até fazer o desligamento, mas a energia da família, mantendo ele ali ligado ao corpo, é muito forte. Então, os espíritos dão o quê? A melhora da morte. Aí, a criatura tem uma melhora repentina. Os sintomas que eram graves se atenuam. Aí os médicos dizem assim, olha, vocês não precisam mais ficar desesperados. Ele melhorou. Fizemos exames, ele está melhorando. Vão para casa. Não precisa mais ficar aqui. Vão para casa, tomem banho, se alimentem, durmam. Amanhã vocês retornam. Aí a família, né, dá aquela respirada, dá aquela aliviada e vai para casa. Chega em casa, toma um banho, diz que vai dormir. Quando dá de madrugada, toca o telefone. Olha, aqui é do hospital para avisar que o seu parente faleceu. Aí a pessoa, como? Ele tinha melhorado. Os amigos espirituais fazem isso também. Quantas vezes a gente não viu isso? É para afastar, para que aquele companheiro possa fazer a sua passagem. Olha quanta misericórdia de Deus. E ele continua aqui. Nós temos, sim, uma visão estreita, nossa visão é estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Nós somos muito apegados à matéria. Nós acreditamos que, se o irmão desencarnou, ele foi embora. É como se ele virasse fumacinha, como se ele desaparecesse. Como se nunca mais eu fosse ter a oportunidade de estar junto dele. E aí baixa o desespero. Então ele diz aqui, sempre essa visão estreita e incapaz de elevar-se acima da matéria. Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Quem não diz que se aquele irmão ficasse entre nós por mais um tempo, a vida dele não seria saturada de amarguras? Desdenhar, então, das esperanças da vida futura? Não acreditas na vida futura? Nós somos espíritos. Ao ponto de lhe preferirdes a da vida efêmera que arrastais na terra? Como desejar que um irmão que está sofrendo permaneça aqui sofrendo, quando ele pode voltar ao mundo dos espíritos, que é a nossa verdadeira vida, e recomeçar a sua trajetória preparando uma vida futura? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Há uma história muito interessante no livro Céu e Inferno que fala disso, de um companheiro, um jovem, que ele era muito doente, sempre foi muito doente. E os pais não entendiam. Ele desencarna aos 19 anos. E os pais ficam muito revoltados. Porque eles diziam, nós demos ao nosso filho, apesar de doente, toda a educação, a melhor educação. E ele desencarnou aos 19 anos. Então, para que isso? Para que demos essa educação para ele? Se Deus decidiu levá-lo, antes deixássemos ele sem estudo. Nos esforçamos tanto, mostrando a revolta do não entendimento das leis divinas. E ele, no plano espiritual, ele manda mensagens para os pais, através da Sociedade Espírita em Paris, através de Kardec, do grupo de Kardec, para que esclareçam os pais, para que eles não fiquem revoltados, para que eles entendam que o desencarne foi a melhor coisa para ele, porque ele estava sofrendo, e que eles entendam o principal, que toda a educação que eles deram para ele não se perdeu, que aquela educação
ficará com ele. É uma conquista dele. E aqui Sansão continua. Em vez de vos queixardes e lamentar a partida de um ente querido, regozijai-vos quando praz a Deus, quando o pai decide retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Porque o planeta Terra, apesar de ser maravilhoso, é um planeta de provas e expiações. É um planeta de dor e sofrimento, de angústias, de obstáculos a serem enfrentados. E quando Deus apraz tirar um dos seus filhos desse mundo de provas e expiações, nós temos que nos regozijar. É como quando a justiça decide tirar de um presídio um preso que já cumpriu a sua sentença. Nós temos que ficar felizes e não tristes, porque ele vai deixar os outros 5.000 presos lá. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Eu quero solidariedade no meu sofrimento. Porque é isso que nós queremos. Se ele não tem mais motivo para estar aqui, e eu ainda tenho, não é egoísmo da minha parte querer que ele fique aqui, sofrendo comigo, quando ele não tem mais nada para resgatar? Essa dor se concebe naquele que carece de fé. O que sofre é aquele que carece de fé. Agora, a gente tem que estar atento a uma coisa. Ele não está querendo dizer aqui que a gente não sofra pela partida de um ente querido. Um pai, uma mãe, um filho, irmão. É claro que a gente vai chorar, que a gente vai sofrer, que a gente vai sentir saudade, porque isso é humano, é natural. Ele está falando do desespero. É o desespero que ele diz que é falta de fé. O desespero e a revolta. O sofrimento é natural. Deus entende. É alguém que a gente ama. Se a gente não sofresse, seria estranho, não é? Se a gente não sentisse nada quando um ente querido desencarna, seria estranho. A gente poderia até dizer, nossa, essa pessoa tem algum problema. Ela não sente nada. Então, ele não está falando desse sofrimento natural, da saudade. Ele está falando do desespero que leva, às vezes, as pessoas até a se suicidarem, né? Ou entrarem numa depressão que vai provocar a própria morte, ou fazer um ato violento contra outras pessoas, a revolta contra Deus. É isso que ele está falando. Ele diz, isso significa uma pessoa que tem pouca fé. E ele diz aqui, e que vê na morte uma separação eterna. A morte não é uma separação eterna. É uma separação física temporária. E detalhe, olha o que eu estou dizendo, separação física temporária. Porque espiritual não tem separação espiritual. Não é? Porque os nossos entes queridos estão à distância do nosso pensamento. Então, é uma separação física temporária. Vós, espíritas, porém, sabeis
que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Quando nós estamos num desdobramento do sono, o espírito está livre do corpo, porque o corpo nos traz limitações. O espírito, aquele que desencarnou, ele pode ir aonde quiser, depender do seu grau evolutivo, não é? Ele tem uma liberdade maior, ele está livre das dores físicas. Enquanto nós que estamos aqui encarnados, temos uma série de limitações. E ele continua aqui: mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Basta que a gente pense naquele ente querido, um irmão, um pai, um filho desencarnou, e você já está pela sintonia se aproximando dele. E aqueles que têm uma sensibilidade mais apurada, sente o abraço, você escuta suas vozes, sente o envolvimento. Quem já não sentiu, teve um momento desse, das lágrimas até descerem de nossos rostos, de quando a gente está numa preocupação e às vezes até a gente esquece que aquele ente já desencarnou e a gente diz assim: ah, fulano, eu não sei o que eu vou fazer, como eu ia fazer isso. E a gente cita o nome, de repente, a resposta vem, faz assim. E aí você toma até aquele susto. É a prova de que ele está ali próximo. Quando a gente começa a falar sobre isso e a gente sente um arrepio envolver o nosso corpo, essa energia, o que é isso? É a aproximação daquele que nós amamos e que nos amam e continuam nos amando. Porque parece que eles deixaram de nos amar, não. Eles continuam nos amando. E ele fala aqui: seus pensamentos vos protegem. Muitas vezes eles vêm para nos proteger. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Mas também tem outro lado. As vossas dores, vossos desesperos, desarrazoadas, os afligem. Porque denotam falta de fé, exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Então, quando nós demonstramos uma revolta, uma rebeldia contra aquele fato, ele também sofre. Da mesma maneira que ele fica feliz quando nos vê feliz, eles sofrem quando nos veem sofrer. Do livrinho, não sei se vocês conhecem, Religião dos Espíritos, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo que trata do Ante os que partiram, ele estuda a questão 936 do Livro dos Espíritos. Tem um trechinho que eu quero ler para vocês, que diz assim: quando semelhante provação te bata a porta, então ele está falando, quando nós passarmos por esse processo que é o desencarne de um ente querido, quando semelhante provação te bata a porta, reprime o desespero. Ele não falou o sofrimento. Reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes e as gotas de teu pranto lhes fustigam a alma como chuva de fel, como uma chuva ácida. Então, as gotas do nosso desespero lhes fustigam a alma. Também eles pensam e lutam, sentem e choram. Atravessam a faixa do sepulcro como quem se desvencilha da noite. Porque a vida aqui na Terra não é um mar de rosas. Mas na madrugada do novo dia,
inquietam-se pelos que ficaram. Eles se preocupam conosco. Ouvem-lhes os gritos e as súplicas. Eles ouvem os nossos desesperos. Na onda mental que rompe a barreira da grande sombra. Que grande sombra é essa? É a barreira da atmosfera psíquica do planeta Terra. E tremem cada vez que os laços afetivos da retaguarda, aqueles que os parentes, os entes queridos que ficaram encarnados, se rendem à inconformação ou se voltam para o suicídio. Então, eles tremem, eles sofrem quando aqueles que ficaram na Terra se rendem à inconformação ou chegam até ao desespero. Então, se nós os amamos, por que vamos fazê-los sofrer? Nos desesperando com o seu retorno para casa. Se tivermos fé, saberemos que aquela é a vontade do Pai. E o Pai nunca fez, nunca faz e nunca fará nada de prejudicial a um dos seus filhos. Ele é amor incondicional. Se ele decide, se lhe apraz retirar um filho desse planeta de provas e expiações, é porque ele sabe que aquilo é o melhor para aquele filho. E nós temos que ter essa certeza, essa fé. E isso tem que nos dar essa tranquilidade de que tudo está certo. Eu posso sofrer, sim. Sentir saudade, sim. E o Pai vai entender, porque é a prova do meu amor. Mas não me entregar ao desespero, porque eu aí estarei fazendo sofrer aquele que eu amo. E estarei dando uma prova da minha revolta, da minha insubmissão à vontade do Pai e da minha ignorância das leis divinas. E continuando aqui, vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir, que o soberano Senhor prometeu. Então, vamos chorar por saudade, mas vamos ficar felizes, porque o Senhor levou para casa aquele que aqui já havia completado a sua tarefa, ou que o Senhor decidiu que ele não deveria mais sofrer, ou que o Senhor também decidiu que não deveria mais permitir que aquele filho se comprometesse mais, dando um basta nas suas atitudes. Esse filho agora vai parar por aqui, voltar ao plano espiritual, se reformar, estudar, receber novas orientações para tentar, na próxima vez, fazer uma caminhada mais forte. Então, isso é misericórdia. Isso é amor. Temos que ter fé, nós que estudamos e conhecemos essa doutrina abençoada, que nos tem salvado de tantas dificuldades, que tem nos amparado tanto e tem nos consolado tanto nesses momentos que estamos vivendo dessa pandemia, de entender que se isso aconteceu, foi porque Deus assim o permitiu. E o que nós temos que fazer? O melhor para passar bem por ela.
buscando fazer o que estamos fazendo agora, divulgar esse evangelho de Jesus da forma que melhor atende, da melhor forma possível. Porque não é porque estamos no isolamento social que não iremos divulgar o evangelho do Senhor, né? Nós temos que continuar a tarefa, porque o Senhor nos convidou. No livro Vinha de Luz, capítulo 103, tem uma passagem, um pedacinho que diz assim, Emmanuel diz assim para todos nós, aperfeiçoa tuas capacidades, tuas qualidades de recepção, onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Então, nós estamos por esse momento difícil, estamos sim, mas o Senhor nos chamou para intérprete de sua voz, mesmo que os maus zombem da gente, e que sejamos os intérpretes do Senhor. Ah, mas eu estou dentro de casa. Mas olha a possibilidade que a internet nos proporciona. E para encerrar, vou ler só uma mensagem que a Federação Espírita do Distrito Federal encaminhou para todos nós. E eu acho que eu já mandei para a Jane, que fala sobre a casa espírita. Ele diz assim, a casa espírita não fecha. O que fecha é o local físico de reuniões. É as 4 paredes e o telhado. Essa fecha. Ela é feita de corações que permanecem unidos e reunidos na dimensão espiritual e virtual. Nós estamos reunidos aqui. A casa espírita, na dimensão virtual. Olha que maravilha, que Deus, que oportunidade que o Senhor nos deu. E por que isso? Porque Ele nos chamou para intérprete de nós, da sua voz. Não importa aqueles que nos critiquem. E esse item do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da perda dos entes amados, das mortes prematuras, quantas famílias estão passando por essa situação hoje, por causa dessa pandemia? Quantos estão desencarnando? Crianças, jovens, pessoas da terceira idade. E quantos desses necessitam desse esclarecimento para manterem-se com a sua fé sólida? Então, cabe a cada um de nós divulgar essa mensagem que é dos Espíritos. Essa aqui foi de Sanson, que nos ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Era um trabalhador com Kardec, era um companheiro de Kardec, Sanson. Ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, ele mandou essa mensagem em 1863. E nós recebemos essa mensagem, e hoje, mais do que nunca, nessa época que estamos vivendo, temos que divulgá-la, para que as pessoas não se desesperem com o que está acontecendo. Então, eu agradeço ao Cefac, a minha queridíssima amiga Jane, a todos vocês que ficaram comigo e os meus companheiros espirituais até agora, trocando essas vibrações de amor que nós sentimos, apesar de estarmos distantes geograficamente, mas não espiritualmente. Que o Senhor nos abençoe, nos envolva com a sua misericórdia e, com certeza, como disse Maria de Nazaré, um dia tudo passa e isso também vai passar brevemente. Muito obrigado, meus irmãos. Rose, nós é que te agradecemos
imensamente por essa palestra, que eu acho que emocionou não só a mim, mas muitas das pessoas que aqui estão, né? Certamente provocou em nós essa saudade que você disse, não o desespero, não a lamentação, não a reclamação, mas a saudade. Então, nós sigamos esse teu conselho, as tuas palavras de continuarmos com os nossos estudos, utilizando esse mecanismo, essa tecnologia, para sermos intérpretes do Senhor. Muito, muito obrigada pela tua palestra, pela Eu que oportunidade que agradeço você essa nos deu. oportunidade, meus irmãos, de Nós estar é aqui que te com agradecemos. vocês. Muito obrigada. Eu vou passar para a nossa amiga Leila, então, para ela poder fazer a nossa prece final. Leila? Adriana, Sim. eu não estou em condição de fazer a prece. Estou muito emocionada. Dani, Eu você faço, poderia Adriana. fazer? Faço sim. Já estava na vibração. E assim, companheiros. Me ouve, Adriana? Sim. E assim, companheiros, com o nosso coração envolvido desta vibração de socorro, de carinho, de trabalho constante realizado pela espiritualidade em nossos espíritos, para que nos preparemos dia a dia para os embates físicos e espirituais que ainda necessitamos experimentar. Ora, Senhor, de corações unidos, mãos fraternas fortalecidas, nesses momentos de oração e de paz, só temos a agradecer, pois sabemos que não somente os nossos corações, mãos e espíritos se encontram unidos nesse momento. Tantos outros amigos se unem nesta corrente de luz. Tantos corações fraternos e maternais se unem neste momento de luz, pois se encontram ligados nesses fios abençoados de orações, de troca de carinho, de trocas de vibrações verdadeiras, pois nos sentimos agora com o nosso coração sensibilizado, Senhor, diante das palavras, diante do socorro, diante do amor da espiritualidade direcionado a cada um de nós. Que todas essas medicações direcionadas nesta tarde que antecede o Dia das Mães possam, Senhor, permitir que os corações maternais aqui unidos recebam, Senhor, este buquê de flores perfumados, de energias positivas, nos favorecendo assim, lembrar daqueles momentos de alegria, de amor que foram experimentados e que estão sendo vivenciados em nossa mente neste momento. E assim, Pai querido, sobre os olhos atentos de irmão João, de Dr. Bezerra de Menezes, Maria de Nazaré, e tantos outros amigos e protetores que se encontram presentes nesta noite abençoada, nós dizemos, mais uma vez, fica conosco, Senhor, abençoa o nosso lar, abençoa o nosso planeta, abençoa o nosso coração, hoje, agora e sempre. E assim, meus irmãos, que possamos ir nos despedindo desta vibração, sabendo que a nossa mente, nosso coração, nosso corpo está recebendo esta pacificação através das mãos abençoadas dos nossos orientadores, socorristas e médicos responsáveis pela nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, hoje, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja. Dani, eu poderia ler a poesia? Sim, senhora, que eu já estou chorando. Também.
Eu escolhi uma poesia em homenagem às mães, de uma autora, de uma escritora do plano espiritual, que todos devem conhecer, é Alta de Souza. Certamente ela estava conosco durante esse estudo de hoje, porque ao escolher esse poema, e eu pensei todo o tempo nela enquanto a Rose falava, porque a Alta de Souza foi órfã, né? A mãe desencarnou quando ela tinha 3 anos, o pai, ela tinha 4 anos. Quando ela tinha 10 anos, o irmão desencarnou, e ela, muito jovem, também desencarnou aos 24 anos. E Chico Xavier, ela desencarnou em 1901, e Chico Xavier, em 1932, na primeira edição de Parnaso, recebe a psicografia de Alta de Souza. Então, eu vou ler esse poema para vocês. Ó minha Santa Mãe, era bem certo que entre as preces maternas estendias as tuas mãos sobre os meus tristes dias, quando na terra, que era o meu deserto, nos instantes de dor, bem que eu sentia as tuas asas de anjo da ternura pairando sobre a minha desventura, feita de prantos e melancolia. Flor ressequida, tu era e tu, orvalho, que me nutria, pobre e empalecida. Era a tua alma, a luz da minha vida, meu tesouro, meu dulce agasalho. Ai de mim, e a tua alma bondosa me dava a promessa da esperança, raio de luz, de amor e de bonança na escuridão da vida dolorosa. E que felicidade doce e pura que senti após a treva e a morte, vindo o terror da minha negra sorte, quando eu vi teu sorriso de ventura. Então, senti que as mães são mensageiras de Maria, mães de anjos e de flores, e mãe das nossas mães, cheias de amores, nossas meigas e eternas companheiras. Um abraço muito carinhoso em todas as mães e na minha mãe em especial que está aqui nos ouvindo. A gente termina com essa emoção, mas muito felizes por essa tarde tão maravilhosa. Muito obrigada, Rose, mais uma vez. Muito obrigada a vocês, meus irmãos. A casa maravilhosa, essa equipe espiritual que me dá essa oportunidade de estar aqui falando um pouco mais sobre esse tema tão delicado para todos nós. Um beijo no coração de todas vocês e, se Deus quiser, quando tudo passar, nós estaremos nos abraçando fisicamente. Se Deus quiser. Espiritualmente, sempre juntas. Que Deus abençoe a todos. Deus te abençoe, Rose. Muita gratidão. Muito obrigada. E um feliz Dia das Mães para todas vocês que são as mães e para as que não são, para as mães de vocês, tá bom? Feliz Dia das Mães. Obrigada. 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 Tchau, gente. Tchau, tchau. Para Fiquem vocês com também. Deus. Tchau. A todos Uma nós. boa noite aí. Bom Dia Feliz das Dia das Mães. Mães para Todos todos. Boa vocês. noite. Feliz Dia Também. das Mães. Beijo. Obrigada. Feliz Dia das Mães para vocês, tá bom? Um grande beijo aqui, tá bom? Vocês fiquem bem, muito abençoados, tá? Obrigada, Ô, meu José. amigo Antônio, Obrigada. Antônio Mário. As mães, para todas Beijo, vocês. coração de cada mãe. Beijão, meu Mães amigo. também. Saudade de vocês. Só para as mães, para os pães também. Que bom, feliz. Tchau. Beijo. Tchau. Fiquem com Beijo, Deus. pessoal. Beijo, beijo. Sai daqui. Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Valeu, Lívia.